Bom, até semana que vem tem mais sorteio, vamos ver, né? Quem mais ganha. Muito bem. Eu consegui para vocês o credo apostólico, já que vocês não tinham. Eu consegui o credo apostólico aí para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Aliás, depois eu fiz o credo apostólico. Deixa eu terminar aqui a leitura que eu estava fazendo, senão eu vou ser indisciplinado. Eu não pode, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí na tela a apostila? Ih, saiu. Ok, olha lá. Tá vendo aí? Ok. Ok. Espera aí. Fechar aqui a porta, que eu esqueci de fechar a porta aqui, só um pouquinho, gente. Muito bem. Continuar aqui a leitura rapidinho com vocês. Encerrar essa parte de hoje. Hoje foi puxado, hein? Vamos lá. E eu fico numa situação, cara, que eu tenho que ficar escolhendo o que eu vou dar, porque 2 semanas é pouco. 2 semanas é pouco. Nós já passamos aqui. Estava lá embaixo, peraí. Tassiano. O credo apostólico, né? Então tá. Então, já que eu estou no crédito, eu vou mostrar o crédito de uma vez, então, vai. Então, eu estava certinho. No meu inconsciente, eu já estava certinho, ó. Não lembrei. Deixa eu voltar aqui e pegar o crédito para nós. Esse crédito, vocês têm que decorar, gente. Tem que decorar esse crédito aí. Cadê? Pensa slide. No começo. Aí. Olha o credo aí, ó. Olha lá, ó. O credo apostólico, o mais conhecido dos credos, é atribuído pela tradição aos 12 apóstolos. Mas os estudiosos acreditam que ele se desenvolveu a partir de pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas dos primeiros séculos. Embora os seus artigos sejam de origem bem antiga, acredita-se atualmente que o credo apostólico só alcançou sua forma definitiva por volta do VI século, quando são encontrados registros do seu emprego na liturgia oficial da Igreja Ocidental. De um modo ou de outro, parece evidente sua conexão com outros credos antigos menores, como os seguintes. Aqui tem um credo menor: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne. O outro credo, um pouquinho maior: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, concebido sob o poder de Pôncio Pilatos, e sepultado, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Agora, um outro credo um pouquinho mais ainda robusto. O credo apostólico, assim como os 10 mandamentos e a oração dominical, foi anexado pela Assembleia de Westminster no Catecismo, não como se houvesse sido composto pelos apóstolos, ou porque deva ser considerado escritura canônica, mas por ser um breve resumo da fé cristã, por estar de acordo com a palavra de Deus e por ser aceito desde a antiguidade. Agora vem o credo em português. Aqui. Pronto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Ó, já mudou aí, ó. Por obra do Espírito Santo já mudou. O outro credo dava ideia de Espírito Santo de Maria, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Tem um áudio aí.
Tem um áudio que tá... os comentários desse cidadão. Ele que faz parte da chapa 3 do PSDB, filho do suplente. Tem um áudio que estava vazando aqui. Isso mesmo, faz tentar derrubar o senador. Ah, achei. Era o do Major. Já fechei, Major. Então tá. Agora o texto em português, esse é o credo completo. Olha, não tem nada de errado no credo, não. É porque a Igreja Católica usou bastante, aí os crentes ficaram meio sem graça de usar, mas ele estava... É perfeito esse credo aí. Não tendo creio na Virgem Maria, na Senhora... Aí não, aí já ficou difícil, né? Um católico falou comigo assim, por que vocês têm raiva de Maria? Eu falei, não, rapaz, Virgem Maria é a mãe do meu Senhor, é maravilhosa, respeita a Dona Maria, que isso? Ok, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Por que você acha que eles atribuem esse credo aos apóstolos? Por causa de uma palavrinha que está aí. Uma palavrinha que está aí é que os eruditos acreditam que é dos apóstolos, esse credo aí. Na última parte, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Não, universal. Mas não é do Bispo Macedo, não. É universal daquela época mesmo. O católico veio depois, do segundo, terceiro século, o católico entrou aí. A outra coisa interessante desse credo é o final do Creio em Jesus Cristo, lá, ó, que está sentado à direita de Deus Pai. Por que sentado? A ideia romana, a ideia hierárquica de alguém sentado no trono como um rei, era a ideia da época. Mas o sentado na Bíblia, ele não está sentado. Deus não tem uma cadeira. Deus não é aquele desenho que faz de um velho barbudo, branco. Não. Ele está assentado por direito. Está assentado por direito. Mas está à direita do Pai? Sim, por direito. À direita, por direito. À direita. Essa que é a ideia. Ele está assentado a nível de tronos. Há um trono que está assentado. Nós estamos aqui agora em Curitiba. Quem que é o nosso presidente hoje? É o Jair Bolsonaro. Está assentado como presidente, mas não está aqui agora. Ele está em Brasília. E que ele fique lá em Brasília. Vamos morar por ele. Agora, essa ideia de sentado, de sentar, do verbo sentar, não. A ideia bíblica é assentado como alguém que está confirmado no trono. À direita, por justiça, por direito. Pegou, pessoal? Olha que isso aí é profundo, hein? Isso aí é super profundo, hein? Beleza? Vamos voltar aqui um outro template. É o que a gente estava antes. Está aqui, ó. O credo dos apóstolos já falamos, já passamos, já passei o credo para vocês. Na próxima aula vamos recitar o credo, tá? O credo apostólico. Ok, vamos aumentar aqui um pouquinho mais. Deu. Vamos lá, o documento de resposta. Aí sim, ó, agora o Irineu ele vai responder, né, contra todos esses indícios de heresias. Irineu de Lyon nasceu na Ásia Menor, em 130. Alguns documentos apontam para Esmirna, e isso atenta para o fato dele ter sido discípulo de Policarpio. Policarpio, rapaz, o grande homem de Deus, né, que chegou diante do imperador. O imperador falou para ele, rapaz, renuncia esse Jesus e morre. Ele disse, não, a ele tenho servido 85 anos, ele nunca me abandonou. Não vai ser agora que eu vou decepcioná-lo. O que é isso? Coisa linda, meu. Quando foram prender ele, lá em Esmirna, eu passei lá em Esmirna. Eu não pude ir no local onde ele morava, porque está cheio de bomba lá de uma guerra que teve. Mas eu chorei ali, rapaz. Eu lembrei que, quando foram buscá-lo, os soldados buscou, sob a acusação dele pregar um rei maior que César, que era Jesus, né? Essa era a acusação. Quando chegaram os 4 soldados para rendê-lo, ele pediu permissão para orar.
Quando ele acabou de orar, os 4 soldados caíram do joelho e disseram: queremos esse Cristo também em nossos corações. Foge e diremos que você fugiu. Ele disse: não, eu não posso fugir porque o meu Cristo não fugiu da cruz. O que é isso, meu? O que é isso? Aleluia. Para refutar também as heresias que permeavam o seio da igreja, Irineu escreveu contra as heresias. Não havia cunho filosófico, como faziam os gnósticos. Ele preferia uma linguagem simples, sem provocar altos padrões de retóricas. Trazer a pureza e singeleza do evangelho para uma vida prática. Outro também que se levantou foi Clemente de Alexandria, com o seu documento Exortação aos Pagãos. Está vendo? Esse é outro documento que eu não listei lá, ó. Podia ter listado lá. Porque dá na mesma, só que do Irineu é muito maior, né? São 5 volumes. E, ao contrário de Irineu, ele instruiu mestres, tendo assim vasto conhecimento de filosofia, onde ele eliminava os gnósticos nas argumentações. Desta maneira, sendo profundo ou simples, a igreja tinha respostas aos embates da força herética da época. O documento de resposta número 2. Esta fase da igreja foi tensa e densa. Agora temos Tertuliano, que com muito embasamento na dialética filosófica sai da defesa do evangelho, contestando a ousadia da filosofia. Um ponto aqui, gente. O primeiro grupo de pais patrísticos era os apologetas. O segundo eram os polemistas. Apologetas, esses aí, ó, Tertuliano para frente já começa a vir os polemistas, porque os caras vão ficar de pau a pau com a filosofia e vai bater de frente com o pessoal da filosofia. Ele escreve uma dialética filosófica e sai em defesa... Não, ele escreve um documento contra uma pessoa que parece ter sido uma grande influência e feito alguns estragos da vida dos irmãos. Para este, Tertuliano escreve contra as praxas. Temos que dar um merecido destaque a Orígenes de Alexandria, que também teve seu impacto nessa formação peculiar do cânon cristão e seu desenvolvimento. Sua obra literária foi sui generis, e seu compêndio teológico foi uma das bases que segurou firme a pureza do evangelho e o poder da salvação. Suas obras são muitas, entre elas Expla, como também a Apologia contra Celso. A lista segue com uma obra sistemática enorme do nome dos primeiros princípios. Sua máxima era: nada que difira da tradição dos apóstolos e da igreja deve ser aceito como verdadeiro. Uau! Eu vou ler de novo essa frase aí dele, ó. Nada que difira da tradição dos apóstolos e da igreja deve ser aceito como verdadeiro. Portanto, nenhuma outra filosofia poderia saltar o coração dele, não é? Glória a Deus por isso aí. Amém. Agora vamos aqui na Memória dos Apóstolos. Já é Justino Mártir, do ano 100 a 165. Ele vai morrer basicamente junto com o Policarpo, né? O Justino Mártir, ele mencionava muitas vezes em suas homilias e escritos a frase Memória dos Apóstolos. Porém, muitos estudiosos acreditam que se refere também ao mencionado Evangelho dos Hebreus, ou Evangelho dos 12. O problema é que essas memórias são contadas, porém este livro está perdido, não se encontra. Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, chega a mencionar em uma carta que o evangelho utilizado pelos chamados nazarenos, aí, ó, tá vendo? Nazarenos dos mais antigos que tem, cara, tá vendo aí, ó? Não fala Batista, tá vendo? O João era Batista e perdeu a cabeça, tá vendo aí? É melhor ser nazareno. O evangelho utilizado pelos chamados nazarenos da época é chamado de Evangelho dos 12 Apóstolos. Ó, eu quero propor para você uma pegadinha. Se você encontrar um outro pastor nazareno aí, qualquer pastor nazareno, você fala assim, meu amigo, quando que foi mencionado pela primeira vez fora da Bíblia o nome dos nazarenos como igreja? Aí o cara vai se debater, ele não conhece, ele não sabe. Ah, mas
Tempo de Jesus, não. No tempo de Jesus, não. Fora do tempo de Jesus, não. Tempo patrístico. Aí essa carta de Jerônimo, o tradutor da Vulgata, ele comenta sobre os nazarenos da época. Então já havia uma igreja nazarena naquela época lá. Amém, igreja? E é só partir para o abraço depois. Vamos aí de códex. O rolo era composto de papiro e cilindros de madeira. Eram pesados para locomoção. Então alguém, deve ter sido brasileiro, né? Alguém teve a ideia de colocar as folhas, que o brasileiro inventa cada uma, né? Alguém teve a ideia de colocar as folhas lado a lado e costurar. Nascia o Codex, uma espécie de modelo primitivo do formato de livro que conhecemos hoje. Por isso, é uma evolução do papiro, pergaminho. Esta substituição deu-se em grande parte pelas comunidades cristãs primitivas, pelo volume de tráfego desses manuscritos. Assim, a produção da cópia era confeccionada e costurada em blocos, o Codex. São pelo menos 21 codex registrados na história da bibliologia. Aqui eu não mencionei, mas se você colocar... vai no Google, coloca lá Codex, vai ver, tem uma lista de códex lá. É tudo assim no rolo, né, costurado. Quando eu estive lá na Grécia, então a gente ouve histórias que não tá na Bíblia, né? São histórias extras, né? Extra bônus. Paulo mandou uma carta dessa aí para Timóteo, né? Quando Timóteo... não, para Tito, né? Tito que é Creta, Timóteo é Éfeso. Tito... uma carta que Paulo recebe e responde Tito, né? Pela resposta de Paulo, você sabe que ele recebeu uma carta. Ele fala assim, ó, é para isso mesmo que eu te deixei na ilha. Ele falou assim, é para isso mesmo, quer dizer que ele estava respondendo uma carta. Então, as cartas, elas vinham pelos navios, mercantes, navios que navegavam naquela época lá. E Tito saiu correndo com o discípulo para o porto, quando chegou o navio, com a carta de Paulo. E disse que lá, eles contam essa história, que Tito correu muito para uma casa do irmão, que ele corria demais, ele quase que não aguentou chegar, tanto que ele corria ansioso por aquela carta. E quando ele abre a carta, Paulo fala assim, olha, não muda nada, continua como você está, do jeito que você está. Há um outro texto que fala que os irmãos esperavam a carta apostólica ansiosamente. O que eu quero dizer com isso, gente, é que todo esse esforço literário, todo esse esforço da época, era o que eles tinham de moderno. É como se fosse o Zap, o Telegram, como se fosse algo que a gente usa hoje. E havia um grande respeito pelas cartas, pelas epístolas, né? Porque eles não conseguiam mais ouvir esses homens. Eles foram morrendo. Cada um teve uma morte muito trágica. Então, aquilo que eles deixavam escrito era lei para eles. Era a alegria da igreja, né? Receber aquelas cartas. E por aquelas cartas eles se moldavam, eles se comportavam por causa daquelas cartas. Então, por isso que esse período aí, gente, é marcado por essas cartas. É um período maravilhoso para a igreja se estabelecer como igreja. Vamos agora ver o índex. Opa! O índex. Originalmente conhecido como Librorum Prohibitorum. Significa Livro dos Proibidos. Era uma publicação onde trazia a lista de heresias condenadas pela igreja. Foi no século XVI, precisamente no ano 1559, que o Papa Paulo IV publicou oficialmente o primeiro índex, autorizado pelo Concílio de Trento. A edição mais recente foi de 1948 e foi em 1966 que o índex foi abolido dos anais da Igreja pelo Papa Paulo VI. O ano que eu nasci, 66, já foi um presente de aniversário. Interessante, foi que Paulo IV sancionou e Paulo VI terminou. Eu sei que eu ri porque eu que sou historiador, mas eu sei que é sem graça, mas é legal. É só virar o quarto para o lado, ó, fica o Paulo IV sancionou e o sexto. Acabou. Na verdade, na época do surgimento do índex, era uma das ferramentas para tentar ofuscar o movimento da reforma.
Então, o índex faz parte do movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma. Didaquê. Opa. Didaquê. O didaquê significa ensino, ou doutrina, ou instrução, em grego clássico. O que é o grego léxico? Você sabe o que é o grego léxico? O grego léxico é um grego aberto, um grego comum, mas que aceita várias interferências. O clássico não, o clássico é bem erudito, né? Foi a compilação de textos com instrução dos apóstolos e é o escrito do século I. Com apenas 16 capítulos, portanto, uma pequena obra. Todavia, possui estimado valor para a cristandade. Ele foi escrito lá para o ano 90, né, mais ou menos. É constituído de 16 capítulos e, apesar de ser uma obra pequena, é de grande valor histórico e teológico. O cerne do Didaquê evoca a passagem de Atos 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está vendo aí, ó? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Acredita-se que são textos anteriores à destruição do Templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70. É que em 90, né, ele foi sancionado. Em outros, estimam que foi escrito entre os anos 70 e 90. O fato é que esse documento traz uma compilação de uma espécie de catequese que circula grandemente entre as comunidades cristãs no primeiro século, que circulava, né? Servia como uma espécie de lecionário para as funções litúrgicas. Eu expliquei para vocês o que é lecionário? Expliquei, não, no começo? O lecionário, o que era? Acho que eu falei, né? Lecionário é aquele livro que tem cerimônias e tal. Ah, tu falei que até a Jamile falou que tem um livro do Manual da Igreja. É isso mesmo. Ok. Vamos terminar. Aí, ó. Agora chegou onde eu queria, que era o Muratoriano. Muratório. Lembra que eu escrevi no quadro ali? Pega o fragmento de Muratório? Aí, ó. Tá aí agora. Vamos conhecer agora direitinho. O fragmento muratoriano é uma evidência que de uma espécie de cânon já existia no paralelo do final do século II, pois tratava-se de um grupo de textos cristãos similar ao cânon. Prova que talvez no final do século II existia um conjunto de textos cristãos, inclusive com os 4 evangelhos. Esse documento argumentava contra as observações dos antilegomena, que significa escritos cristãos que são disputados, ou, literalmente, as obras em que há alguém que falou contra. Este grupo é distinto dos nota, espúrios ou rejeitados, e se opõe aos homologuena, que são, ó, os antilegomenas são disputados, o homolegomena é aceito. Aí você pode pregar domingo e falar, irmãos, eu quero falar aqui uma palavra homologomena, da palavra de Deus, e aqueles que for antilogomena, eu vou dar para vocês. Ah, os irmãos ficam todo mundo vendido, né? Escritos aceitos, né? Como evangelhos canônicos. O fragmento muratorino leva o nome, pois foi descoberta na Biblioteca Ambrosiana de Milão, por Ludovico Antônio Muratori, publicado em 1740. Então, é como eu falei, ele é bem depois, mas ele achou um tipo de cânon, né, lá do primeiro século. A trajetória da confecção da Bíblia... Não, isso aqui não preciso falar, que nós já... agora isso aqui sim. A trajetória da confecção é o último, tá, gente? É o último aqui, ó. Vamos lá. A trajetória da confecção da Bíblia no NT. Os livros que compõem o NT são 27 ao todo, acordados pelas comunidades eruditas de estudos sérios responsáveis. A igreja primitiva fez cópia dos originais que se perderam em meio às cópias, mas o fizeram sob a tradição responsável dos escritos do Antigo Testamento, Colossenses 4,16. E Deus foi tão gracioso que mesmo alguns imperadores romanos, como foi o caso de Diocleciano, quando mandou destruir tudo o que era de documento da igreja, mas alguns fragmentos, cópias distantes dele, foram preservados, sem contar que a base de muitas cópias foram feitas para idiomas originais, como, por exemplo, armênio, copta, etíope, georgiano, latim, siríaco.
e isso aumenta a autenticidade das informações. Para se identificar a tradução copista verdadeira, é só notar que, embora o estilo de cada copista ou palavras sinônimas, parecidas e aproximadas, pelo menos o assunto de fundo é o mesmo. Bom, finalmente, encerrando nossa aula de hoje, agora uma vinda até Gutenberg. Sim, a Bíblia venceu. Aí, foi rasgada, perseguida, queimada, escondida, sofreu com ataques e desvios de teor, mas venceu. Uma das bênçãos para isso foi Gutenberg e sua invenção da imprensa. A Bíblia de Gutenberg foi impressa em 1450 a 1455. E de lá para cá, ela não parou de ser livro mais publicado do mundo. Essa Bíblia é considerada o impresso mais importante, porque inicia a produção em massa de livros. Uma cópia completa desta Bíblia possui 1.282 páginas, com texto em 2 colunas. A maioria era encadenada em 2 volumes. Em 2 volumes. Elas foram impressas, rubricadas e iluminadas à mão em um período de 3 anos. William G. Green disse: pode-se dizer com segurança que nenhuma outra obra na antiguidade foi transmitida com tanta exatidão. Aleluia! Pela palavra de Deus. Ok, pessoal? Vocês tiverem uma cosmovisão aí da trajetória da Bíblia nesses tempos da igreja. Eu queria fazer uma pergunta, qualquer um pode responder. O que é isso aqui? Recarregar? Ué. Fazer uma pergunta, qualquer um pode responder. O que é isso aqui? Meu Deus. Achei. Major, pode abrir, quando quiser, pode abrir o seu áudio, tá? Eu tinha mutado, que estava vazando aí. Quem de vocês quer elencar, ou quer tirar uma coisa que você não conhecia em tudo isso aqui? Ou que você achou interessante, ou que você não conhecia, que você quiser comentar com a gente aí, pode ficar à vontade. Algum essas coisas aí, Códex, sei lá, o texto Receptus, o Credo. O que você achou de interessante aí do que foi dado hoje? Pastor? Sim. Eu achei interessante, foi aquela lá, quando o senhor colocou os critérios para a canonicidade lá, né? Que é o quarto, a mensagem consiste, né? Que é a combinação de teologia, né? Achei bem legal, bem interessante, né? Porque, como o senhor falou, que eles liam e, tipo, e achavam as coisas que eram iguais, né? Que falava do mesmo Deus, que não via com heresia, né? Achei muito legal, porque até então eu não sabia como é que foi realmente feita, né? E daí isso mudou realmente o pensamento, né? Que agora, é o que nós chamamos de harmonia bíblica. Então, algo, bíblica. Né? Eles, né? Não foi assim, né? É por acaso, nada assim. Não, igual o senhor mesmo explicou, que não foi assim do nada. Eles liam e achavam, né? O que falavam do mesmo Deus, da mesma coisa, e eles juntavam. Achei bem legal, bem interessante essa parte. O que eu acho bonito, Marcos, dessa época é o zelo desse pessoal, cara. Imagina, David, se não fosse esse zelo, cara, se os caras não fossem zelosos, não fossem sérios, se fosse criança, fosse uns brincalhões da vida, a gente não teria recebido essas coisas sérias hoje. Então, eu louvo a Deus pela seriedade desse povo, o compromisso deles, né? Em averiguar, em confirmar, é isso mesmo, não é? Isso aqui não passa, isso aqui passa. Meu Deus do céu, que coisa linda. Mais alguém quer trazer alguma coisa que achou interessante na aula aí? Novidade, sei lá? Pode ir. Muito novidade para mim, pastor, foi a escolha da palavra ali no credo, do assentado. Essa palavra para mim fez total diferença. Assentado. Porque sentar dá a conotação de alguém que tem um corpo e sentando na cadeira. Assentado. Confirmado. Então, Deus não tem uma cadeira que ele se assenta lá. Ele tem tronos.
Por que tronos? Jesus disse ao que vencer, dá-te que se assente no meu trono, e eu me sentarei com meu Pai. Por que nós vamos assentar no trono? Claro, não é trono de sentar, trono de governo. A igreja vai governar com Cristo. A igreja vai exercer o governo com Cristo. Agora, como que a igreja tem direito ao trono, ao governo, se nós somos os filhos adotivos? A gente não é Israel. A igreja não é Israel. Eu vou exemplificar. Você me provocou? Vocês não vão dormir hoje, não. Vai dar insônia. Vai dar insônia. Olha, se tivesse um rei no Brasil, reinando, filho adotivo de um rei, do outro rei, mas de repente chegasse um filho biológico do rei, o que aconteceria com esse rei que está no trono, que é adotivo? Ele vai ter que cascar fora, porque o direito é biológico. Escuta aí agora. Quando nós pecamos, você provocou, David. Quando nós pecamos, nós perdemos o direito. Nós somos destituídos, diz a palavra de Deus. Mas Deus não abriu mão de nós. Deus queria a gente de volta. Jesus desce do trono. Ele assume a forma de homem. Ora, para eu sentar no trono, esse assentar, né? Não sentar, assentar, eu tenho que ser filho biológico. Eu não sou filho biológico. Eu não sou divino. Jesus sai do trono divino e ele assume a forma de homem. Opa, já chegou perto de mim. Mas eu ainda não sou como Jesus. Aí Jesus morre na cruz. E pelo sangue dele, ele me salva. Aí, quando eu sou salvo, né? Aqui é Jesus homem. Jesus homem. Aí Jesus morre por mim. Por mim. Homem terra. Quando Jesus se torna homem, ele se achegou perto da minha natureza. Da minha natureza. Agora, quando eu aceito Jesus como Salvador, segundo Paulo, eu recebo o corpo glorificado. O corpo glorificado. O corpo glorificado me remete a ser como era Jesus. Quando Cristo morre na cruz, ele vem com a parte humana e fala, eu quero de volta, eu vou chegar onde ele está. Aí ele vem na parte humana, pá. Quando eu aceito Jesus e na ressurreição dos mortos, ou no arrebatamento, eu recebo o corpo glorificado, eu me achego a Jesus. Agora, nós somos. João disse, aleluia, João disse, veremos o Senhor e seremos semelhantes a Ele. O diabo queria sentar no trono, será sentado nesse, ele não conseguiu, ele foi expulso. Ele é um diretor de música desempregado. Deus mandou um vulcabras na costa dele, foi embora. Nós, o errado, o impuro, o pecador, o corrupto, Jesus nos salvou, ele veio, se fez homem, ele tem a minha natureza, agora eu aceitei, recebi o corpo glorificado, então eu sou da mesma matéria, biologicamente eu tenho direito de sentar no trono. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Eu não terminei ainda não. O homem é corpo, alma e espírito. Portanto, é tricótomo. Jesus era espírito e alma, dicótomo. Quando ele nasceu de Maria, ele tomou o corpo, ficou tricótomo. Agora, Jesus ressuscita com uma matéria que ninguém explica. Ele entra pela parede e come um peixe. Como? Se ele entra pela parede e comeu um peixe, Paulo, o apóstolo Paulo, foi na sala da Escritura, andou para cá, andou para lá, viu no Cópita,
viu no hebraico, no aramaico, no latim, no sânscrito. Ele falou, é o seguinte, é um corpo glorificado. Esse corpo é glorificado. Esse corpo de Jesus, nesse caso, seria quadricótomo. Porque ele diz assim, ó, em Zacarias, e colocarão as mãos nas minhas feridas e perguntarão onde eu fui ferido. Eu direi, na casa dos meus amigos. Então, ele pode ser tocado. Ele disse para Tomé, toca aqui, toca aqui. Só que ele entrar pela parede. Que matéria é essa? É que nós vamos ter. Então, vamos lá, peraí, tem mais um negócio aí. Segura aí. Aí vai resolver um outro problema de uma teologia agonizante, que era aquela teologia seguinte, Jesus é a primícia dos que dormem. Como? Ele é a primícia. Já teve ressurreição antes dele? Tá. Desse corpo glorificado, de novo, ele é o primeiro. Ele já foi primeiro uma vez, e agora é primeiro de novo. Ele é o único que tem esse corpo hoje. Depois que a igreja foi arrebatada, a igreja terá o mesmo corpo de Jesus. Portanto, igual, semelhantes a ele, podemos assentar no trono e governar com Cristo, por direito. Pegou ou não? Isso porque Eva peca na carne, e traz uma consequência espiritual. A carne não poderia resolver. Jesus sai do espírito e toma carne. Resolve na carne e devolve para a gente o espiritual. É isso aí. Amém? Tá bom, né? Vamos descansar. Alguém mais quer dar uma palavra aí? Pode ficar à vontade, não quero tolir os irmãos, não. Alguma coisa que você chamou a atenção aí que você quer falar ou não? Amém? Jamile? Não? Ok. Então tá, gente, vamos encerrando por aqui. Já se foram 40 minutos de novo. Hoje foi puxado, hein? Meu Deus. Olha, rapaz. Glória a Deus. E amanhã a gente volta, então. Amanhã tem prova, tá? Amanhã eu vou dar matéria, as 2 primeiras partes, a última parte vai ser provinha. Prova oral, prova escrita. Dá uma geral aí, dá uma lida aí. Eu vou colocar hoje os vídeos no YouTube, vocês depois lá olhar, se quiser. Tá bom? Tamo junto. Vamos agradecer a Deus, né? Por essa noite aqui. Pai, obrigado por a semana estar terminando, esse trabalho de matéria, que o Senhor possa reviver essas verdades no nosso coração. Dá-nos a todos a noite de descanso e paz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, valeu. Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.